Já estamos de volta e agora o seu assunto é saúde do pé e saúde do pé do diabético, bem específico. Conosco aqui nós temos a Clarice Bramante, ela é enfermeira, podóloga, professora também, ensina sobre esse assunto. Clarice, nem sempre o diabético tem um cuidado essencial com o pé. Queria saber por que é tão importante ele pensar nessa área do corpo? Entendi. Vamos falar um pouquinho só sobre o que é diabetes, né? Que eles tenham também em mente esse conceito tão importante, que é difícil você cuidar daquilo que você não entende. Certo. Né? Então, de uma forma ampla, né? Então, o conceito pelo Conselho, pela Organização Mundial de Saúde, então, diabetes é uma síndrome de uma etiologia múltipla decorrente da falta e a incapacidade adequada de exercer insulina. Certo. Né? Resumindo, é uma hiperglicemia crônica, né? Com distúrbio nos vários metabolismos. Né? O diabético ele acaba desenvolvendo ao longo do prazo a neuropatia diabética, né? Que é onde ele vai perdendo a sensibilidade dos pés, é onde ele machuca os pés, ele não sente. Ele usa um sapato inadequado e acaba não sentindo. E aí esse ferimento pode evoluir para uma infecção, uma necrose, até levar a uma amputação. Num caso mais sério. Um caso mais sério. Normalmente o diabético ele precisa ter essa consciência do cuidado do pé, porque senão essa consequência mais grave, ela não é uma coisa assim tão distante da realidade. Muita gente sofre sem imaginar que pode chegar a esse prejuízo. Isso. Pensando um pouco macro sobre esse processo, nós temos que entender o seguinte, existem vários tipos de diabetes. Então tem o diabetes 1, diabetes tipo 2, certo. Diabetes gestacional e outros tipos específicos de diabetes. Certo. Pensando em epidemiologia, então nós temos hoje 90% dos diabéticos é tipo 2 e 10% é tipo 1. Tipo 2, tipo 1, claro, é a criança e adolescente. E o tipo 2 é acima de 45 anos, 50 anos e é muito comum. Então, nós temos que pensar nessa faixa etária, que está mais propensa a quê? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, que são os fatores de risco. Outros riscos, exatamente. Exatamente, agregados à patologia, agregados à doença do diabetes, que isso vai levar às complicações. Então, quando nós pensamos no pé do diabético, a gente fala pé diabético porque é pela literatura, né? Mas o certo é pé do diabético. Certo. Por quê? Porque não é... O diabético tem um pé só no pé, mas ele é sistêmico, né? E aí você pensa nessa parte sistêmica, você tem que pensar que o pé do diabético ele é afetado por quê? Por uma tríade, arteriopatia, neuropatia e infecção. Então ele tem comprometimento tanto na parte neural, na parte do sistema nervoso, como também na parte arterial. E nós temos hoje vários estudos, né? Então, no mundo, a cada 30 segundos, um membro é amputado. Olha só. Então, se você for fazer um cálculo que no mundo, a cada 30 segundos, um membro é amputado, isso é muito grave, isso é muito alto, sério. sim. Né? E levando que a pessoa vai perder, ao mesmo tempo, infelizmente, um pouco da qualidade de vida. Certamente. E aí, através também desses estudos, foi percebido foi descoberto que o que leva o paciente para amputação, muitas vezes, é a falta de orientação. E às vezes são cuidados simples ou são erros que eles cometem em casa que sem perceber levam isso a uma infecção. Vamos falar um pouquinho então dessa falta de atenção. Sim. E o que o diabético pode fazer para prestar mais atenção nisso? Eu falo para os alunos e também para os meus pacientes que eles precisam aprender a namorar o pé. Então, o que é namorar? É olhar todos os dias, passar a mão sobre o pé, sentir se tem alguma alteração, se o pé está frio, se o pé está quente, observar entre os dedos se tem alguma frieira. Ontem não tinha, hoje eu comecei a coçar, apareceu uma frieira. E começa bem pequenininho, bem pequeno, né? Às vezes um calo maltratado, uma calosidade ou uma fissura, que são portas de entradas até para infecção. Certo. Uma unha encravada, também é uma porta de entrada para infecção. Então, esse diabético precisa estar olhando esse pé. Então, o primeiro ponto é a inspeção. Tenho que olhar meu pé todo dia. Eu ouço muitos pacientes falarem, olha, eu moro sozinha, eu não consigo abaixar, enfim. Coloca um espelho no chão,
coloca o pé sobre o espelho e observe essa região plantar dos pés, se tem alguma alteração ou não. Dica legal. Depois, lavar bem os pés com água morna e sabão, enfim, não tem segredo. Importante é secar entre os dedos, né? Secar deixar uma toalhinha no banheiro para secar os pés. Então, deixa uma toalhinha lá só para você, põe seu nome lá, é só para secar seus pés. Então, secar entre os dedos, né? Até evita cruzar bactéria, cruzar, Sim, né? fazer aquela infecção cruzada. E depois você tem que estar, quando for cortar a unha, então cortar a unha sempre reto, não arredondar, não tirar aqueles famosos cantinhos. Diabético não deve ir a manicure, diabético não se retira a cutícula, né? Porque é uma camada de proteção. Por que a gente evita tanto esse ferimento no diabético? Pela falta de sensibilidade. Então, no caso, uma pessoa que não tem diabetes, ela tem um calo, é apenas um calo. Num paciente diabético, é uma pré-úlcera. Olha só. Então, uma calosidade... A dificuldade de cicatrização também é um também empecilho. interfere muito, também interfere muito. Uma calosidade ou uma fissura no seu pé que não tem diabetes é uma fissura. Num diabético é uma pré-úlcera, é uma pré-lesão. Então a gente fala que ele precisa tomar esses cuidados todos os dias. Não se deve colocar o pé de molho. Diabético não pode colocar esse pé de molho, porque vai aumentar o processo de maceração. Então vai estar mais propenso a uma frieira. Certo. Né? E então alguns diabéticos até queimam o pé porque não sabem sentir a temperatura da água, coloca a água muito quente e aí machuca e queima. Não é porque não tem sensibilidade que não vai ferir. Exatamente. Atendi vários pacientes que queimaram a porção plantar dos pés indo para a praia. Aquela areia, 3 horas da tarde, eles não sentiam que estava quente. Caminhando pela praia, quando foi perceber à noite, formou uma bolha. Uau! E olha que a pele do pé é mais grossa, mais resistente ao calor, então realmente o sofrimento foi enorme. Assim. E aí entra também o calçado. Então, o diabético, ele precisa aprender a comprar calçado. Como que eu aprendo hoje a comprar esse calçado? Então, é muito simples. Coloca uma folha sulfite sobre o chão, coloca os seus pés, faz uma palmilha, faz um contorno do seu pé e corta. Leva para o bolso, vai comprar o sapato, tira do bolso essa folha sulfite e encaixa no sapato. Se você perceber que a ponta da folha sulfite vai ficar muito amassada, assim vai ficar os seus dedos. Então eu gostei dessa dica. Eu preciso alinhar o calcanhar, isso é importante. Porque... O calcanhar com os dedos. Não pode ficar sobrando nenhum papel e não pode ficar amassando o papel na ponta, as beiradas, né? Porque eu ouço muito diabético falar o seguinte para mim: eu compro um sapato menor que o meu pé para ter segurança. Como eu não sinto o meu pé, então eu preciso me sentir segura para caminhar. E isso é um erro, isso é um mito. Causa machucados. Exatamente. Então, assim, levar essa folha sulfite realmente para fazer esse teste. Uma outra coisa, um cuidado que nós todos deveríamos ter quando for comprar o sapato, é não estar usando aquelas meias que às vezes o vendedor traz, que todo mundo já usou aquelas meias. Então assim, alguém com micose experimentou um sapato antes de você, usou aquela meia e você vai comprar logo após, você vai usar a mesma meia, você vai sair de lá com micose. Olha só que dica interessante. Né? Então assim, ou você leva uma meia no seu bolso, que é sua, para comprar um sapato social, que a gente usa meia fina, ou você não leva, né? Assim, não use essa meia que ele tem lá. Diabético também precisa usar a meia ao contrário. Então, a costura não pode ficar em contato com os dedos. Certo. Porque vai também comprimir. Então, ela não pode ter esse elástico que aperta o tornozelo muito justo. Por causa da circulação. Exatamente, sempre mais folgado. E também a meia ao contrário, essa costura em contato com o sapato, não em contato com os pés. São dicas simples que você pode usar isso, criar esse hábito no seu dia a dia, mas que futuramente vai evitar problemas mais sérios. Gente, quanta coisa interessante a gente precisa aprender. Até quem não tem o pé diabético pode fazer uso dessas dicas que a Clarice deu aqui pra gente. E olha, quero agradecer aqui a sua participação, Clarice. Acho que ela volta aqui com a gente para falar sobre outros assuntos relacionados a pé. E você que perdeu alguma dica que a Clarice deu aqui pra gente, ela é podóloga, ela é enfermeira, ela é professora nessa área, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Daqui a pouquinho o nosso programa vai estar disponível lá, então para você pegar essas dicas direitinho para cuidar melhor do pé diabético, né? Sim, precisa. Não é só uma qualidade de vida, mas isso é saúde.
Né? E essa prevenção pode evitar problemas assim seríssimos e irreversíveis até, né? Muitas vezes irreversível. Clarice, obrigada. Obrigada pelo convite, que agradeço. Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede. Amanhã vai ter mais programa, a gente vai continuar falando sobre saúde mental, a mídia e a saúde mental. Os assuntos estão muito interessantes. E você, amanhã a gente vai falar sobre erotismo, um assunto que está assim permeado em tudo que a gente assiste e vê tem erotismo. Então a gente precisa ficar ligado nas consequências do conteúdo que a gente anda vendo por aí. E tem muito mais, tem receita, tem papo interessante, tem papo sobre saúde espiritual e muito mais amanhã no Vida e Saúde. Tchauzinho, fica com Deus e até o próximo Vida e Saúde.